Boa tarde, pessoal. Vamos à nossa segunda aula do curso de Introdução à Álgebra Linear, em janeiro de 2022. Muito bem, na aula passada nós definimos o conceito de espaço vetorial, né? E o exemplo mais importante da aula passada foi, de fato, o plano cartesiano. O plano cartesiano aqui, né, o plano cartesiano, ele é um exemplo de espaço vetorial, né? Quando a gente equipa o plano cartesiano com as duas operações que a gente aprendeu no colégio, né? Que é somar vetor, dessa forma aqui, né? Da forma usual que a gente aprendeu no colégio, e multiplicar vetores por números reais, por o que a gente chama de escalares, certo? Então, a gente viu que quando você soma vetores dessa forma, do plano cartesiano, e você multiplica escalares por vetores dessa forma, então o plano cartesiano ele se torna um exemplo de espaço vetorial, né? E a partir desse exemplo a gente extrapolou um conceito abstrato de espaço vetorial, que é qualquer conjunto equipado com duas operações de soma de vetores e multiplicação por escalar, né? Qualquer conjunto que eu chamei de V grande, que tem duas operações, multiplicação por escalar e soma de vetores, e essas duas operações aqui elas devem satisfazer aquelas 8 propriedades, certo? E a gente viu que o plano cartesiano era um exemplo de espaço vetorial, e eu pedi para vocês examinarem com mais detalhe o que acontece quando eu trabalho com N, não somente com plano cartesiano, mas com R3, por exemplo, quando eu coloco aqui uma tripla de números, né? x1, x2 e x3, números reais. E eu pedi para vocês verificarem que com aquelas nossas operações, as operações de soma de vetores e a multiplicação por escalar, que a gente definiu aqui, né? Esse conjunto Rn ele é um exemplo de espaço vetorial, certo? Muito bem, nesta aula a gente vai aprofundar a discussão, né? E eu vou explicar para vocês dois exemplos importantes que vai além do plano cartesiano ou do conjunto Rn, certo? Bom, primeiro vamos ao seguinte exemplo, né? O conjunto das matrizes, né? Lembra as matrizes que a gente estudou no colégio, né? Eu vou denotar M maiúsculo, né? M vezes N como conjunto de todas as matrizes reais com M linhas e N colunas, tá certo? Então esse conjunto aqui, ele é um conjunto muito grande que ele representa o conjunto de todas as matrizes reais com M linhas e N colunas, tá certo? Bom, então eu vou representar uma matriz qualquer nesse conjunto, uma matriz A, por exemplo, eu vou representar dessa forma aqui. A e J significa as entradas da minha matriz, né? Como eu tenho M linhas, então, desculpa pessoal, então o índice I aqui, ele varia de 1 até M, e o índice J varia de 1 até N, né? Então isso aqui representa de forma genérica um elemento, né, desse conjunto M aqui, que é o conjunto das matrizes M por N. Faço a mesma coisa para esse B grande aqui, representando outro elemento desse meu conjunto de matrizes, tá certo? Então A e B são matrizes M por N. E eu vou pegar alfa, um número real. Muito bem, esse conjunto, eu vou equipar esse conjunto com duas operações, que é soma de vetores e multiplicação por escalar. A gente aprendeu na aula passada, né, que a gente definiu, melhor dizendo, que os elementos de um espaço vetorial a gente vai chamar de forma genérica de vetores, tá certo? Bom, esse exemplo eu quero equipar esse conjunto com duas operações, soma e multiplicação por escalar, de forma que este conjunto se torne um espaço vetorial. Bom, eu vou definir então a operação de soma de matrizes da seguinte forma. Eu vou somar matrizes dessa forma aqui. Essa é a forma que a gente aprendeu no colégio.
Ou seja, a soma de matrizes é feita assim como? Eu vou pegar as entradas da matriz e vou somar. Vou somar as entradas da matriz A com as entradas da matriz B. Então, A mais B vai ser a matriz cujas entradas será A e J, mais B e J. I aqui, como sempre, varia de 1 até M, e J varia de 1 até N. E eu vou multiplicar um escalar por uma matriz, como sendo, eu vou simplesmente multiplicar as entradas da matriz pelo número alfa. Certo? Bom, essas são duas operações que estão bem definidas aqui. A gente acabou de definir aqui duas operações, soma de matrizes e multiplicação de uma matriz por um número real, por um escalar. Com essas duas operações, eu afirmo que este conjunto das matrizes ele é um espaço vetorial. Certo? Bom, para ser um espaço vetorial, ele tem que satisfazer essas duas operações aqui, elas devem satisfazer aquelas 8 propriedades de ser espaço vetorial. Quais são as 8 propriedades? Lembra aqui as 8 propriedades do nosso espaço vetorial. Certo? Então eu tenho que verificar cada uma dessas propriedades aqui. Então, primeiramente, eu vou pegar 3 matrizes e vou verificar essa primeira propriedade. Matriz U, V e W. Depois eu quero mostrar que existe um elemento neutro que satisfaz essa condição aqui. Né? U mais 0, esse elemento neutro, que eu vou chamar de 0, é igual a U para todo U matriz. Depois eu vou mostrar a terceira, quarta e assim por diante, tá certo? Muito bem, vamos voltar lá ao nosso slide. Com essas operações de soma aqui e multiplicação por escalar, eu quero verificar aquelas 8 propriedades. Bom, para facilitar a nossa compreensão, eu vou tomar o número de linhas igual ao número de colunas como sendo igual a 2. Certo? Só para facilitar a notação aqui, pessoal. Então vamos lá. Eu vou pegar 3 matrizes, A, B e C, dessa forma. E eu quero verificar a primeira propriedade, que é essa daqui. A mais, entre parênteses, B mais C, seria igual a A mais B, entre parênteses, mais C. Eu posso reagrupar a soma de formas diferentes. Certo? E o resultado vai ser igual. Muito bem, então vamos lá. O lado direito, eu preciso somar A mais B, pego essa matriz aqui e depois somo com C. A matriz A mais B, a gente sabe que as entradas da matriz A mais B vai ser, seguindo aqui a nossa definição de soma de matrizes, vai ser isso aqui, né? As entradas da matriz A mais B vai ser a soma das entradas da matriz A com a matriz B. Depois eu vou somar com C, que tem entradas C e J. Né? Então, somar A mais B, entre parênteses, mais C, vai dar essa matriz aqui. Onde eu agrupei primeiro a matriz A mais B, depois eu somei com C. Por isso eu escrevi dessa forma aqui. Muito bem, pessoal. Então vamos nos dedicar a uma entrada da matriz qualquer. A raciocínio para as outras entradas é análogo, né? A gente quer mostrar que o lado direito é igual ao lado esquerdo. Bom, olha para a primeira coordenada aqui. Vocês concordam que entre parênteses A11 mais B11, entre parênteses, né, mais C11, eu posso reescrever isso aqui dessa forma aqui, né? Eu posso reescrever essa primeira entrada como sendo essa aqui, né? Porque eu somar A11 mais B11 entre parênteses, depois somar com C11, é simplesmente isso aqui é igual a A11 mais eu somar primeiro B11 com C11. Certo? Faço o mesmo raciocínio para todas as entradas, portanto essa igualdade é válida. Por outro lado, vocês percebem que essa matriz é igual a matriz A mais, entre parênteses, B mais C. Logo, essa primeira propriedade aqui é válida para a nossa operação de soma de matrizes. Bom, a segunda propriedade é, existe um elemento neutro, um zero, que eu vou chamar de zero negrito aqui, uma matriz, né, tal que A mais esse elemento neutro tem que ser igual a A para toda matriz A. Bom, esse elemento neutro é a matriz nula, né?
Se você tomar a matriz nula, ela vai satisfazer, perdão pessoal, ela vai satisfazer essa propriedade aqui. Então existe a matriz nula. Bom, a outra propriedade é, para cada A existe um elemento simétrico, que eu vou chamar de menos A, que satisfaz essa propriedade aqui. É fácil ver quem é, né? Se A é igual a essa matriz, né? A é igual a A11, A12, A21 e A22, menos A seria um elemento simétrico, faz com tal que A mais menos A deve ser igual a matriz nula, né? Quem seria menos A? É simplesmente você multiplicar todos os elementos, todas as entradas da matriz por menos 1. Certo? E aí isso vai acontecer. Próxima propriedade é A mais B tem que ser igual a B mais A, para ser espaço vetorial. Bem, isso é verdade, né? Por quê? Porque A mais B, pela definição de soma de matrizes, é essa matriz aqui. Agora vamos pegar a primeira entrada da matriz. O raciocínio para as outras entradas é análogo. A11 mais B11 é igual a B11 mais A11. Certo? De um lado. Por outro lado, esta matriz aqui, ela também pode ser escrita como sendo B mais A. Logo, A mais B é igual a B mais A. Próxima propriedade. Eu pego dois números reais, alfa e beta. Eu posso escrever. Então, essa igualdade aqui tem que ser verdadeira, né? Para ser espaço vetorial. Bom, primeiro vamos começar com o lado esquerdo. Alfa vezes a matriz beta A. Bom, a gente sabe que a matriz beta A é a matriz cujas entradas é essa matriz aqui, né? Muito bem. Agora, beta ele é um escalar, ele é um número real. Portanto, eu posso pegar esse beta para fora, né? Estou usando a nossa definição de multiplicação por escalar, pessoal. Então, eu posso pegar esse beta e jogar fora da matriz. Então, eu tenho que alfa vezes a matriz beta A vai ser igual a essa matriz aqui. Mas essa matriz é simplesmente igual a alfa beta vezes A. Logo, essa propriedade aqui ela é verdadeira. Próxima propriedade, para ser espaço vetorial, eu tenho que verificar isso aqui, né? Alfa mais beta, entre parênteses, vezes A. Isso tem que ser igual a alfa A mais beta A. Tá bom? Onde alfa e beta são números reais quaisquer e A é uma matriz qualquer. Bom, vamos começar com o lado esquerdo aqui. Alfa mais beta, entre parênteses, vezes A. Alfa mais beta é um escalar, é um número real. Então, pela definição de multiplicação de um escalar por uma matriz, eu sei que essa linha aqui é igual a esta linha aqui, né? Mais beta vezes essa matriz aqui. E, portanto, isso aqui é igual a alfa A mais beta A. Logo, essa propriedade também é verdadeira. Alfa vezes A mais B, entre parênteses, tem que ser igual a alfa A mais alfa B para todo alfa, número real, e A e B, matrizes, né? Aqui, novamente, você vai usar a definição de multiplicação por escalar e soma de matrizes, que a gente definiu no começo do slide. Então, alfa vezes A mais B. Quem é A mais B? A mais B é a matriz cujas entradas da matriz A mais B é a soma das entradas de A com B. Então, a matriz A mais B é essa matriz aqui. A gente quer mostrar que esse lado esquerdo é igual ao lado direito, tá? Então eu posso reescrever isso daqui da seguinte forma, né? Eu fixo alfa e aqui eu tenho A mais B, né? Então isso aqui eu posso escrever como sendo alfa vezes A mais alfa vezes B. Mostrando então que essa propriedade aqui ela é verdadeira. Próxima propriedade é 1 vezes A deveria ser igual a A. Aqui tem um erro de división, pessoal. Isso aqui para todo A matriz. Isso aqui é óbvio, né? Porque a multiplicação de um número real de um escalar por uma matriz
da forma que a gente definiu, essa propriedade aqui ela é óbvia, né? É sempre verdadeira. Logo, a gente acabou de mostrar o quê? A gente mostrou que o conjunto das matrizes com m linhas e n colunas, ela será um espaço vetorial quando a gente soma a matriz e multiplica uma matriz por um escalar dessa forma aqui, que é a forma natural, a forma que a gente aprendeu no colégio. Tá certo? A gente vai ver no final dessa aula que existem outras formas, várias outras formas, e na lista de exercícios também, de você somar matrizes e multiplicar matrizes por escalares. Tá certo? Nesse exemplo 2, eu fiz de forma natural, aquela forma que a gente aprendeu no colégio. Mas, de fato, existem outros tipos de soma e multiplicação por escalares no conjunto das matrizes que torna aquele conjunto ainda um espaço vetorial. Não necessariamente precisa somar matrizes e multiplicar por escalar dessa forma aqui. Tá certo? A gente vai ver isso exaustivamente nas listas de exercício e no último exemplo aqui dessa aula, tá certo? Então vamos lá. Muito bem, próximo exemplo é o exemplo 3, né? Que é um exemplo onde o meu conjunto ele não é formado por matrizes nem por vetores de números reais, como o Rn, o plano cartesiano, etc. Mas os elementos do meu conjunto são funções, em particular são polinômios. Então eu vou considerar PNR como sendo o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a n. Certo? Então, tipicamente, eu posso escrever um elemento desse conjunto, seria um polinômio de grau menor ou igual a n, como sendo dessa forma genérica aqui. Os coeficientes desse meu polinômio, A0, é formado nesses coeficientes. Os coeficientes são os números A0, A1, 3 pontinhos até o AN. Tá certo? Esses são os coeficientes do nosso polinômio. Então, por exemplo, suponha que o nosso n aqui é 3. Né? É o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a 3. Então, se eu pegar aqui dois polinômios, pegar exemplos aqui de polinômios que estão nesse conjunto, né? O polinômio px, x aqui é a nossa variável, né? O número real. Sei lá, 3 mais 2x menos 5x ao quadrado mais x ao cubo sobre 5. Isso é um exemplo de um polinômio de grau 3. Né? Os coeficientes desse polinômio são A0 igual a 3, A1 igual a 2, A3 vai ser igual a menos 5, né? E o A4 vai ser igual a 1/5. Tá certo? Outro exemplo, QX, por exemplo, o nosso A0 vai ser igual a menos 2, o A1 vai ser igual a 4. Né? Aqui é um polinômio de grau 2. Né? Mas eu posso escrever qualquer polinômio de grau 2 como sendo um polinômio de grau 3. Né? Eu simplesmente coloco o último coeficiente, nesse caso aqui como sendo o A3, né? Perdão, o A2, né? como sendo 0. Né? Então eu posso ver qualquer polinômio de grau 2, posso ver também como sendo um polinômio de grau 3. Né? Então esses dois caras aqui estão no meu conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 3. Certo? Muito bem, como é que a gente soma polinômios? Né? Então, como eu havia dito, né? A0 igual a 3, A1 igual a 2, A2 igual a menos 5, né? E o A3 aqui igual a 1/5. São os coeficientes de P. Muito bem, como é que a gente soma polinômios? Né? Como é que a gente soma funções? A gente soma funções, a gente aprendeu no colégio também, é simplesmente você fixar a sua variável x e somar px mais qx. Tá certo? No caso dos polinômios, você observa que os coeficientes têm importância vital quando você soma os polinômios.
Então, por exemplo, se P tem coeficientes A0 até o AN e Q tem coeficientes B0 até Bn, e alfa ele é um número real, então a gente poderia definir a soma de vetores, soma de polinômios, dessa seguinte forma. Né? Eu vou somar P com Q, e essa soma será um polinômio escrito da seguinte forma. Avaliado no ponto x, eu vou pegar isso aqui eu vou definir como sendo desculpa pessoal, como sendo A0 mais B0. Esse vai ser o primeiro termo do nosso polinômio soma, é o termo independente, né? P mais Q. E os outros coeficientes desse polinômio P mais Q vai ser o seguinte, vai ser o A1 mais B1, A2 mais B2, 3 pontinhos, AN mais BN. Ou seja, eu posso definir uma soma de polinômios da seguinte forma, né? A soma P mais Q vai ser o polinômio cujas coordenadas, cujos coeficientes, melhor dizendo, desse polinômio P mais Q vai ser a soma dos coeficientes de P com Q, que é o que a gente escreveu aqui. Tá? Então eu vou somar polinômios dessa forma aqui. Então, por exemplo, no slide anterior, que eu tenho aqui P e Q, esses dois polinômios de grau menor ou igual a 3, né? Como é que eu somo esses dois polinômios? Você vai criar o polinômio P mais Q, é o polinômio de grau menor ou igual a 3, cujas coordenadas, os coeficientes desse polinômio é a soma das coeficientes de P com Q. Então, por exemplo, A0 é igual a 3 em P, certo? O B0 é igual a menos 2. Então, o A0 e o B0 são os coeficientes, são os termos independentes, né? O coeficiente que está multiplicado independente, né? Então, o A0 mais o B0 vai ficar, é o meu coeficiente aqui, é o termo independente aqui da minha soma de polinômios. Que aqui no caso aqui vai ficar 3 menos 2. Depois eu vou somar o A1 mais o B1. Tá certo? O A1 é igual a 2 no polinômio P. O B1 é igual a 0. Então, o coeficiente que está multiplicando a variável x é igual a 2 mais 0, que é a soma dos coeficientes A1 do P e do B1 do Q. Faço a mesma coisa para os coeficientes A2 mais B2. Né? O A2 é igual a menos 5 e o B2 é igual a 4. Certo? Se você olhar aqui o slide anterior. A2 é igual a menos 5 e o B2 é igual a 4. Você soma, né? Vai ficar aqui menos 1. Mais, né? O último coeficiente, que é 1/5, mais 0. Né? 1/5 aqui é o nosso A3, mais o B3. O B3 é 0, porque o Q é um polinômio de grau 2, tá certo? Então, o último coeficiente aqui associado ao polinômio Q, a gente coloca como sendo 0. Certo? Portanto, um exemplo aqui de soma de vetores, utilizando essa minha definição aqui, soma de polinômios, sendo mais preciso, né? P mais Q, avaliado no ponto x, vai ser esse polinômio aqui do lado direito. Então, como é que a gente soma polinômios aqui de acordo com a minha definição? É simplesmente o polinômio P mais Q, cujos coeficientes desse polinômio são a soma dos coeficientes de P com Q. Somente isso, pessoal. Certo? E eu recomendo que vocês peguem o exemplo do slide anterior e façam, de fato, utilize essa definição e faça, de fato, esse exemplo aqui. Certo? Muito bem. Como é que eu multiplico escalar por polinômios? Né? De forma natural, pessoal. Eu vou simplesmente criar o polinômio alfa vezes p. Vai ser um polinômio escrito da seguinte forma. Né? Avaliado no ponto x, eu simplesmente multiplico todos os meus coeficientes por alfa. Então, meu primeiro coeficiente vai ser alfa vezes A0. O meu segundo coeficiente vai ser alfa vezes o A1. E assim por diante, até
o coeficiente alfa vezes o AN. Certo? Então essa é uma definição bastante natural de multiplicação por escalar. Então, por exemplo, utilizando o mesmo exemplo do slide anterior, né? 2 vezes o polinômio P vai ser o polinômio que eu vou chamar de 2P, que eu posso representar da seguinte forma: avaliado no ponto x, tá certo? Eu simplesmente vou multiplicar os coeficientes por 2. Então, esse é um polinômio que o termo independente vai ser 2 vezes 6, mais 2 vezes 0, né? Que é o multiplicado por x, né? 2 vezes mais 2 vezes menos 5, x ao quadrado, mais 2 vezes 1 quinto elevado a x ao cubo. Certo? Aqui então o meu escalar, o meu número real é alfa igual a 2. Muito bem. O exemplo é: mostre que isto é um exemplo de espaço vetorial equipado com aquelas operações que eu defini acima. Quais são as operações? Multiplicação por escalar e soma de vetores. Com essas duas operações, eu quero que vocês verifiquem que o conjunto dos polinômios de grau menor é igual a n, né? Ele é um espaço vetorial. Muito bem, para você verificar que esse conjunto ele é um espaço vetorial, com aquelas duas operações de soma de vetores e multiplicação por escalar, eu preciso mostrar aquelas 8 propriedades. Certo? Então eu vou pegar 3 polinômios, P, Q e R, com coeficientes A0 até o AN. Esse aqui são os coeficientes de P. Esse conjunto aqui de números, são os coeficientes de Q. E C0 até Cn são os coeficientes de R. A primeira propriedade que eu preciso verificar é que quando eu faço reagrupamento na soma, o resultado não muda, né? Certo? Então eu vou começar aqui com o polinômio Q mais R. Definição de soma de polinômios, minha definição é somar os coeficientes de cada polinômio. Foi o que eu fiz aqui. Então o lado esquerdo eu começo com Q mais R. Agora eu vou somar Q mais R com os polinômios P. Quando eu faço isso, utilizando a minha definição de soma de polinômios, esse polinômio aqui, P mais entre parênteses Q mais R, é o que está escrito do lado direito aqui. Certo? Então o lado esquerdo, aqui, né, ele pode ser escrito como sendo essa expressão. Muito bem. Eu quero mostrar que o lado esquerdo é igual ao lado direito, né? Então, eu vou desenvolver aqui cada coeficiente do meu polinômio. A0 mais, entre parênteses, B0 mais C0, posso escrever como sendo A0 mais B0, entre parênteses, mais C0. Faço a mesma coisa isso para todos os coeficientes aqui dessa linha de cima. E eu chego aqui então que essa linha aqui de cima é igual aqui de baixo. Mas essa linha de baixo é simplesmente igual ao polinômio P mais Q, entre parênteses, mais R. Bom, como eu havia falado, a gente tem que verificar aquelas 8 propriedades. Eu não vou fazer todas, tá certo? Vou deixar isso aqui como exercício. A próxima propriedade, ele está dizendo que tem que existir um elemento neutro. 0, tal que P mais esse 0 tem que ser igual a P para todo P. Aqui tem uma redigitação, pessoal, para todo P, polinômio de grau menor ou igual a n. Quem é esse elemento neutro? É eu pegar simplesmente a função nula, a função constante nula, né? Então, isso aqui é de fato, obviamente, verdade. Para cada P, polinômio de grau menor ou igual a n, existe um elemento simétrico, que eu vou chamar de menos P, tal que isso vale. Quem é esse elemento simétrico? Ora, se P é um polinômio cujos coeficientes são dados por α0 até αn, o elemento simétrico, menos P, vai ser simplesmente eu pegar, multiplicar por menos 1, né, os coeficientes aqui desse polinômio P. Então é isso que a gente fez aqui. Quem será esse polinômio menos P? É simplesmente eu multiplicar menos 1 o conjunto dos coeficientes do meu polinômio P. E aí, obviamente, que P mais menos P vai ser a função constante igual a 0,
que isso é igual ao elemento neutro do meu espaço dos polinômios. Tá, então vou deixar como exercício vocês verificarem as outras propriedades desse conjunto dos polinômios, tá certo? Bom, para acabar a nossa aula, eu vou deixar como exercício, um segundo exercício, a seguinte questão. Eu vou considerar o plano cartesiano, mas eu vou equipar esse plano cartesiano de duas operações que não são aquelas operações usuais que a gente aprendeu no colégio. Eu vou somar vetores de uma forma diferente. Eu vou pegar U como sendo x1, x2 e V, y, y2 e alfa número real. Então eu peguei esses dois vetores e esse escalar. E aí como é que eu vou somar vetor? Eu não vou somar vetor como a gente aprendeu no colégio e como a gente ouviu no slide passado. Eu quero que vocês somem esses dois vetores da seguinte forma. U mais V eu vou definir como sendo, na segunda coordenada é o que a gente fez no slide passado, na aula passada. Né? Eu simplesmente peguei a soma das segundas coordenadas de U e V. As coordenadas de U, a segunda é x2 e a segunda é y2. Então, a minha segunda coordenada aqui é x2 mais y2. Nada de novo. Mas na primeira coordenada, não vai ser x1 mais y1. Vai ser x1 mais y1 e agora eu vou subtrair de menos 1. Certo? Então, é legítimo eu definir, somar vetores dessa forma. Também, como é legítimo, eu apagar esse menos 1 aqui, e aí você tem aquela soma de vetores que a gente aprendeu no colégio, tá certo? Mas o exercício é, some vetores dessa forma aqui. Aceite então que a gente vai somar vetores dessa forma. Eu vou multiplicar vetor por um escalar também de uma forma não usual. Alfa vezes U, na primeira coordenada, vai ser alfa vezes x1, até aqui ok, mas eu vou subtrair de alfa e vou somar de 1. Certo? Repare que a minha segunda coordenada eu faço da forma usual. Eu vou multiplicar a segunda coordenada por alfa. Certo? Então essa é uma multiplicação por escalar. Uma operação bem definida. Também é a mesma coisa, uma operação bem definida que é somar vetores dessa forma aqui. Embora pareçam estranhos, essas duas operações, elas são legítimas. Você pode somar vetores dessa forma. Nada impede de você somar vetores e multiplicar vetores por escalares dessa forma aqui que eu coloquei no exercício. O exercício é, eu peço para você mostrar que o plano cartesiano, com essas duas operações aqui, formam um espaço vetorial. Tá certo? Formam um espaço vetorial. Ok? Então a gente acaba a aula de hoje com esse exercício. E é isso, pessoal. Eu vou colocar agora a aula aqui no Moodle. E a gente também vai marcar aqui uma aula essa semana. Uma aula não, né? Um encontro, uma discussão no nosso grupo do Teams, tá bom? Grande abraço, pessoal. Até a próxima.